Bom dia! A graça e a paz do Senhor, amém! Que alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Priscila. Que alegria, gente! Chegou o grande dia. Quem estava ansioso por esses dias? Olha, nem me fala. Estávamos muito ansiosos e com expectativa santa daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias. A gente orou, jejuou durante muitos dias por essa conferência e eu tenho certeza que o céu virá sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu já comecei a sentir aqui nessa manhã. Acho que eu já comecei, eu falei assim, já tá bom já. Do jeito que já começou, quem pode testemunhar disso também? Não é verdade? É como um refrigério para a nossa alma. E eu creio que o Senhor tem muito mais. Claro que as nossas expectativas não estão em homens, né? Não está apenas numa pessoa que vai falar ou em alguma coisa que vai acontecer na terra, mas nossas expectativas estão no céu, estão no Senhor. Deixa eu te contar uma coisa, Ele é especialista em nos surpreender. A palavra de Deus diz que Ele faz infinitamente mais. Quem quer o infinitamente mais do Senhor aí? Amém? E hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso. E sempre que a gente está, né, nesse encontro de pastores, esperem um pouquinho. Tinha esquecido como é que era. TDAH bateu aqui, porque eu fiquei muito perto da Aline. É que ela tem TDAH, gente. Aí acho que contagia. Então, pessoal, eu sempre nesse encontro de pastores, eu gosto de liberar uma palavra específica para a liderança. Às vezes nós ouvimos muito acerca do líder de crianças, no trato com as crianças, né, no que diz respeito a lidar com o nosso rebanho. E a nossa conferência ela é muito voltada realmente para isso, né? Para que os voluntários, que a gente nem chama de voluntário, a gente chama de servos, para que a nossa equipe, os professores, né, aqueles líderes que lidam diretamente ali com as crianças, para que eles recebam do Senhor ferramentas, recebam tudo o que eles precisam para transbordar sobre a vida das crianças. Agora é fato que muitas vezes a gente é treinado para lidar com as crianças, mas não somos treinados para lidar com os adultos. Não é verdade? E aí muitas vezes tem uma pessoa que ela é ótima com as crianças. E às vezes você começou no ministério infantil assim, você era maravilhoso com as crianças te amam, você ministra super bem no ministério infantil e tal. E aí o pastor te enxergou, falou, meu Deus, essa irmã, esse irmão é uma bênção. Vou levantar ele como líder do ministério infantil, porque é uma bênção com as crianças amam ele. Só que esqueceu que você não vai lidar só com as crianças, você vai lidar com os adultos. E muita gente nessa hora que fala o quê? Eu gosto só das crianças. Deus me livre dos adultos. Alguém já falou isso aí? Olha aí, ó. Senhor, perdoa, eles não sabem o que falam. E muitas vezes a gente realmente fala isso. Mas por quê? Porque nós não somos capacitados para a liderança. Então, muitas vezes, para a gestão de pessoas. Então, muitas vezes, a gente é colocado num lugar e nós não recebemos ferramentas necessárias para exercer a função daquele lugar, para executar tudo que aquele lugar exige de nós. Então quem aqui recebeu um treinamento sobre gestão de equipe, sobre liderança, antes de assumir o ministério infantil da sua igreja? Deixa eu ver. Olha, 1, 2, 3. Não, agora não é possível que ninguém da atitude vai levantar. Ela levantou, ó, pelo menos, graças a Deus. Teve poucas pessoas. Infelizmente, muitas vezes, realmente a gente não recebe. A gente é colocado sem
saber lidar com a equipe, sem saber lidar com as pessoas. E aí que a gente começa as frustrações, a gente começa a desanimar, a sentir peso, enfim, a ter muitos desafios no ministério. E quando eu creio que esse momento que a gente tem aqui, ele é muito precioso. Primeiro, como um refrigério. A gente serve muito, né? A gente se doa muito. Então, ser mimado, ter um café, ser servido, isso é muito especial, não é verdade, irmãos? Isso é muito precioso. A gente tem um tempo para a gente sentar, assim, isso também é muito bom. E nesse momento, eu realmente prezo por essa palavra específica para você, que é líder, que é pastor à frente do ministério. E meditando no que eu compartilharia hoje, o Senhor trouxe algo no meu coração, uma lembrança de que esse ano, eu estou completando 10 anos à frente do Atitude Kids. Há 10 anos que eu lidero o Atitude Kids. E isso tem me marcado de uma forma muito especial, né? A gente começa a ficar meio saudosista, assim, meio sensível quando a gente tem essas datas assim, né? E reflexivo, e eu tenho realmente meditado muito nisso. E o que eu quero compartilhar nessa manhã com vocês é sobre aprendizados de uma década de liderança. E eu já lidero crianças há mais tempo, há 17 anos, mas aqui no Rio, aqui no Atitude Kids, tem 10 anos. E realmente é um tempo onde foi consolidado, né? Uma equipe, consolidado um ministério. E eu quero compartilhar com vocês sobre esses aprendizados. O que eu aprendi com 10 anos de ministério. E longe de mim de achar que tipo assim, nossa, ela tem 10 anos, uau. Não, porque eu sei que tem gente aqui que tem muito mais do que isso à frente de um ministério mesmo. Quem está à frente de um ministério específico, né, de uma igreja há mais de 10 anos? Levanta a mão. Olha aí, que bênção. Algumas pessoas. Então, tem algumas pessoas que estão à frente de um ministério específico, né, há mais de 10 anos. E eu sei que a gente ainda tem muito a aprender, e eu tenho muito a aprender pela frente. Eu tenho certeza que daqui 10 anos, eu vou olhar e vou falar assim, nossa, não sabia nada. Meu Deus, olha quanto eu aprendi nos últimos 10 anos. Olha tudo que mudou em mim. E glória a Deus por isso, né, gente? Eu não quero ser a mesma daqui 10 anos. Alguém quer ser o mesmo daqui a 10 anos? Eu preciso ser transformada, ainda vou falar um pouco sobre isso. Então, o que eu aprendi nos últimos 10 anos? Porque não é possível também, né? Que em 10 anos a gente não aprende nada. Então, aprendi sim com os erros. Infelizmente, muitas vezes a gente aprende errando. Mas também aprendi com acertos. E a palavra de Deus diz que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, a gente precisa ser sábio também para aprender com o erro dos outros. Para você não precisar ir lá quebrar a cara e você mesmo aprender com seus erros. Tem gente que fala assim, é errando que se aprende. Não, o tolo aprende assim, errando. Não necessariamente a gente só aprende errando. Esse é o jeito mais difícil. O melhor jeito é a gente ver o erro dos outros. A gente aprender, por exemplo, quando você pega um livro para ler, você está pegando anos de experiência de uma pessoa. Você está pegando trocentos livros que essa pessoa já leu. Você está pegando todos os erros que essa pessoa já cometeu, todos os acertos que ela já teve, e você está, tipo, sugando ali, rapidamente, lendo um livro, tudo aquilo que essa pessoa demorou muito mais tempo para adquirir, para receber. Então, a gente pode sim aprender muita coisa. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês é o que 10 anos de liderança me ensinaram sobre liderar. Então, o que 10 anos de liderança me ensinaram sobre liderar? Vou falar sobre 10 pontos, um para cada ano, do que eu aprendi. E em primeiro lugar, anote aí. Antes de liderar os outros, lidere a si mesmo. Antes de liderar os outros, lidere a si mesmo. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Muitas pessoas, elas querem liderar outras pessoas, querem fazer muito, mas eles têm dificuldade de começar a liderança deles mesmos.
E a verdadeira liderança, ela começa no lugar secreto, dentro de você. Muitos projetos, eles não são entregues a certos líderes, e preste atenção nisso. Deus, muitas vezes, ele não entrega alguns projetos nas mãos de algumas pessoas, porque eles ainda não estão em condições de receber. Porque eles não venceram as pequenas batalhas internas ainda. E se você ainda não sabe se autoliderar, liderar a você mesmo, como que a gente vai saber liderar o outro? Se nós não temos essa liderança efetiva sobre a nossa vida, como que a gente vai começar a liderar uma equipe? Por isso, vença as lutas do dia a dia, dominando a sua própria mente, emoções, para você estar pronto para enfrentar os gigantes de amanhã. Vou dar um exemplo. Semana de conferência, né? Vésperas de conferência. Como que vocês acham que a gente fica aqui? A gente fica muito assim: ó Senhor, bendito seja, irmão, Deus te abençoe. Irmão, você é muito querido, ama a sua vida. É assim? Não é assim? Circunciso. Já falei 10 vezes abençoado, para não falar miserável. Não é? Raça de víboras. É quase isso. Fica a flor da pele. E é nessas horas que a gente tem que mostrar mais a autoliderança. Peraí, eu preciso liderar a mim mesmo. Eu preciso liderar a mim mesmo, porque senão como é que eu vou liderar o outro? E todo mundo aqui já fez evento no Dia das Crianças, por exemplo. E quando os negócios não começam a dar certo? E quando os pepinos começam a aparecer? O que você faz com os pepinos? Sunomono? Quem come japonês sabe, né? Você vai fazer sunomono com o pepino? Que é aquele pepininho cortadinho assim. Ou você vai descascar o abacaxi e fazer um suco delicioso? Você vai pegar desses limões e fazer uma limonada? Ou será que você vai diante daquilo surtar? E meio que se... tô no direito, né? Irmãos, nesses momentos é onde nós precisamos ter mais autocontrole. Autocontrole, liderar a nós mesmos. Sabe, uma das coisas que eu aprendi ao longo dos anos é como é importante nós termos autoliderança. Nós liderarmos a nós mesmos, sabermos nos controlar, dominar a nossa mente. Essa semana mesmo, gente, eu não sei quantos viram, mas ontem eu estava lançando na Bienal o meu novo livro, Cultuando em Família. Obrigada quem estava lá, muito feliz, Deus abençoe. E eu vou fazer o lançamento hoje à noite aqui também, tá? Presencial para todo mundo. E, é claro, é muita tensão, muita organização, muita coisa para a gente resolver. E a conferência. E eu falei, gente, onde que eu estava com a cabeça de marcar nesse dia na Bienal, um dia antes da conferência e tal? Meu marido falou assim, Wilson, o que você pensou? E eu falei, amor, eu achei que ia ser bom assim, feriado, não sei, enfim. Mas, irmãos, e ainda sem contar todas as outras coisas, enfim. Eu virei assim pro meu marido essa semana e falei assim, olha, eu acho que Deus tem que dar muito controle emocional. Porque ainda tem que lidar com outras situações. Gente, a vida não para por causa da conferência. Tem situações na família, tem situações, né? Quem é mais íntimo sabe de alguns outros desafios que eu estou enfrentando. Enfim, então tem muita coisa que envolve e que a gente precisa ter o autocontrole. Agora, você sabe o que é mais lindo de tudo? É que o Espírito Santo nos dá como fruto o domínio próprio. Isso, irmãos, não é só uma coisa da gente ficar assim, eu preciso, né? Você já viu uma árvore ficar assim, vou dar uma fruta aqui, manga. É assim? Não, é natural, porque o fruto, ele vem. Quanto mais a gente for cheio do Espírito Santo, mais o fruto do domínio próprio nós teremos. E a gente precisa ter isso, irmãos, essa autoliderança. Precisamos buscar isso no Senhor. Peraí, eu vou me dominar, vou cuidar. E por isso que essa semana ainda a gente fez um jejum junto com a minha equipe. A gente espremeu um pouco mais, fez um jejum bem sacrificial. E junto com isso, eu ainda compartilhei com elas. Eu falei sobre isso, irmãs. Se a gente não consegue dominar o que entra, como que a gente vai dominar o que sai? Tem que dominar. A gente tem que matar a nossa carne. Mas peraí, eu não consigo dominar, ficar um dia sem conseguir comer? Se eu não conseguir dominar a minha língua aqui... Claro que eu não estou falando de quem tem doença, né, gente? Não estou falando disso. Mas
até é isso, porque aí às vezes você pode tirar outras coisas, mas às vezes nós mesmos falamos isso. E se a gente falar, eu não consigo, a gente está meio que limitando a nós mesmos, falando, quem me domina é a minha carne. E o jejum, ele é uma disciplina espiritual para a gente colocar no lugar a nossa carne e falar, está sob o domínio do Espírito. Quem manda em mim é o Espírito Santo. E mulher tem uma mania de jogar culpa na TPM. Em nome de Jesus, irmãs, ninguém aqui está autorizado a pecar por causa de TPM, não. Tem gente que acha que está um versículo na Bíblia lá, né? Assim, ó, liberada estarás para matar durante a TPM. E não tem essa liberação. E às vezes a gente acaba usando isso. Ah, não, desculpa, porque eu estou na TPM. Ué, então TPM não tem autorização para pecar, não. Os nossos hormônios devem se submeter ao poder do Espírito Santo. Amém? Então a gente precisa falar, Espírito Santo, o Senhor sobrepõe, o teu poder sobrepõe os meus hormônios. O teu poder sobrepõe as situações, tudo que nos envolve. Amém, irmãos? E é óbvio, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Isso não quer dizer, né, que a gente vai sempre ser guiado pelo Espírito Santo e nunca erraremos. Nós vamos, porque a gente não é Jesus, sabia? Deixa eu contar essa novidade. A gente não é Jesus, então vai ter algum momento que a gente vai errar, mas aí eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas de uma forma geral, nós precisamos buscar intensamente a autoliderança. Liderar nós mesmos, para depois liderar os outros. Amém? Quem aqui precisa melhorar na liderança de você mesmo aí? Eu também. Então, muitos desejam liderar grandes equipes, mas eles não aprenderam a se submeter. Então, submissão é o treinamento de caráter. Seja o liderado que você gostaria de liderar. Seja o liderado que você gostaria de ter na sua equipe. Às vezes, você não responde o WhatsApp do seu líder, que está lá mandando no grupo, perguntando. E aí, você não responde, mas quando a sua equipe não te respondendo, você acha ruim. Me deixaram sozinho. E quantas vezes seu pastor perguntou lá também e você não respondeu? Eu vou jogar umas indiretas. Nossa, mas eu fiz e tal e ninguém veio. E você vai quando seu pastor chama? A gente precisa ser o tipo de liderado. Claro, gente, isso puxa a nossa orelha, tá? A gente precisa ser aquele tipo de liderado que gostaríamos de liderar, de ter na nossa equipe. Amém? E isso nos fala também dessa autoliderança. De você liderar a você mesmo assim. Amém, irmãos? Vocês acharam que era só refrigério? Tem chilapada também. Então vamos lá. Quando a gente fala dessa autoliderança, a gente fala de dominar os nossos pensamentos também. Cuide do seu interior. Cuide dos seus pensamentos. Muitas pessoas, elas são guiadas pelo que os outros pensam a respeito delas. Gente, isso é uma prisão. Sabe, esses tempos atrás eu passei por uns desafios no ano passado. Uns desafios no ministério. Irmãos, que eu nunca tinha passado antes. E eu não sei quantas pessoas já passaram por isso aqui, mas eu realmente, com quase 10 anos que eu já estava, né, à frente daqui do ministério, e quase 17 anos de liderança já, eu não tinha passado por situações tão ruins assim, onde pessoas da equipe meio que se viravam contra mim, sabe? E eu passando por situações assim, de pessoas contra mim, e muito chateadas, enfim, e entendendo as coisas erradas. E diante daquela situação toda, irmãos, eu me vi como uma pessoa assim, gente, eu não estou conseguindo suprir as expectativas que a pessoa tem a meu respeito. E eu me senti tão frustrada, tipo assim, meu Deus, a pessoa esperava uma coisa de mim que eu não consigo, enfim. E diante daquilo, Deus trouxe uma revelação muito importante para mim. Porque eu fiquei muito tocada. Porque o nosso ego dói quando alguém fala mal da gente. Sim ou não, irmãos? Irmãos, eu acho que não tem, não sei, mas eu me senti tipo assim, meu Deus, falando mal de mim. Né? A gente dói muito. E naquele momento eu assim, me sentindo mal, tipo, meu Deus, falando mal de mim. Deus falou uma coisa muito importante no meu coração. Deus falou assim para mim, minha filha, você tem que suprir as expectativas que eu tenho a respeito de você. Você não vai conseguir suprir as expectativas dos outros a seu respeito. Mas você tem que ficar tranquilo e em paz
se você estiver suprindo as expectativas que eu tenho a seu respeito. Então isso também fala sobre a gente ter cuidado com a nossa mente. Porque às vezes a gente fica refém do que os outros pensam. A gente fica refém da aprovação dos outros. Então a gente precisa estar em paz com o quê? Peraí, gente, eu estou no centro da vontade de Deus? Eu estou fazendo o que Deus faria no meu lugar? Porque isso aqui não é desculpa para você pecar não, tá? Porque tem gente que é assim, não importa com o que pensam de mim, eu estou em paz com Deus. E mentira. Está lá fazendo coisa errada e falando que está em paz, que não se importa com o que os outros pensam. Está errado. Se está causando escândalo no irmão, se está fazendo o irmão pecar, você está pecando também. Então nisso a gente tem que ter cuidado. Isso não é desculpa para a gente errar. Só que nós temos limitações, irmãos. E às vezes vão ser situações onde a pessoa ela vai esperar algo e que você não pode dar. Vai esperar algo que está além de você. Então a gente vai passar por muitas situações assim. E a gente precisa ser livre. Eu gosto do que a Julie fala muito assim, né? Do vício de aprovação. A gente precisa ser livre do vício de aprovação. De desejar que a todo custo todo mundo tem que ter a aprovação de todo mundo. A gente tem que ter a aprovação de Deus acima de tudo. Amém? E aí, tendo a aprovação de Deus, a gente vai alcançar a favor de muitos. Você pode ter certeza, Esther... A gente olha para Esther na Bíblia, ela tinha o favor, ela era agraciada. A palavra de Deus diz que o favor de Deus estava sobre a vida dela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Era todo mundo que amava Esther? Não, Ramã mesmo ficou feliz quando Esther chegou lá? Não, estava contra. Mas, então a gente vai passar por situações assim também. Jesus tinha aqueles que o reprovavam. Então, olha, imagina se Jesus tivesse essa preocupação. Então, se você está fazendo certo, se está sendo guiado pelo Senhor, em nome de Jesus, descanse nele. Sorria e acene. Irmão, desculpa. Eu precisei falar, irmão, me perdoa, mas eu não consigo. Eu tive que falar dentro das possibilidades. Eu preciso dizer não. Eu preciso tomar decisões que às vezes você não vai gostar. E amém. Essa é a minha função como líder. Então, a gente precisa caminhar nisso aí. Isso também é autoliderança. Amém? Segundo ponto. Que eu aprendi com 10 anos de liderança. Exerça autoridade e não autoritarismo. Exerça autoridade e não autoritarismo. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Esse versículo de Filipenses é muito forte. E ele fala um pouco sobre a autoridade que Jesus tinha. Nos evangelhos a gente vai ver várias vezes quando muitas pessoas ali falavam que reconheciam Jesus com autoridade diferente. Porque ele falava, a Bíblia diz que muitos viam e falavam assim, ele ensinava de uma forma diferente. Porque ele falava como quem tinha autoridade. Então, irmãos, nós precisamos exercer no nosso ministério a autoridade. E a autoridade, ela vem de uma identidade em Cristo e da sua humildade em servir. Eu gostei dessa definição do Douglas, do Jesus Cop. Ele fala sobre isso, que a autoridade nada mais é do que você ter identidade com humildade. Você saber quem você é, você ter convicção de quem você é, e ser humilde, tendo o coração de Jesus. Porque tem gente que às vezes acha que para você exercer autoridade, você tem que... Porque eu sou demais, porque eu tenho tantos anos, porque eu não sei o quê. E, irmãos, e eu já falhei nisso. Já teve algumas situações onde por causa da autoridade que eu tinha, pela experiência que eu tinha, e eu tive que pedir perdão. Eu falei, irmã, me perdoa, acho que eu falei... Não foi bom. Então, muitas vezes a gente vai errar por isso. Porque aí você vai achar que a identidade, tipo, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu caminhei. E nós temos que saber quem nós somos. Temos que saber quem nós somos em Deus. A autoridade que Deus nos deu. O que o Senhor nos presenteou. Mas nós precisamos ter junto a humildade. De entender que nós ainda estamos no caminho. Ainda estamos no processo. De que Jesus, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou tomando a forma de servo. Então esse tem que ser o nosso coração. E sabe quando a gente fala de humildade? Humildade não é pensar menos de si.
é pensar menos em si. Jesus não ficava pensando menos de si. Não, eu não sou filho de Deus, não. Não, eu não sou Deus. Ele ficava assim? Não, ele sabia que ele era o filho de Deus. Ele sabia quem ele era. Mas ele pensava mais no outro. Então, humildade fala muito sobre isso, sobre a gente pensar mais no outro. E você só vai exercer autoridade quando você começar a viver isso. E as pessoas, elas se importam. Eu gosto dessa frase de John Maxwell. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que percebam o quanto você se importa com elas. As pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que percebam o quanto você se importa com elas. Gente, às vezes a gente chega com essa bagagem, né, de que nós sabemos muito, a gente já fez isso, a gente sabe daquilo, mas isso muitas vezes é desprezado. Por quê? Porque a pessoa não viu que você se importa com ela. Então, se existe uma balança do que é mais importante você amar a pessoa, servir a pessoa, do que você saber algo. Você, com certeza, as pessoas que mais te marcaram, que você escreveu no papel, na dinâmica da Bárbara aqui, foram pessoas que ensinaram coisas para você? Ou pessoas que te amaram? Pessoas que se importaram com você ou pessoas que tinham muito conhecimento para te passar? O que vocês acham? Era o quê? Que te amaram ou que te ensinaram? Amaram. Então, a gente também, para servir, para ter autoridade na vida de alguém, a gente precisa servir essas pessoas. Você nunca inspirará mais do que você consegue servir. Você nunca vai inspirar uma pessoa mais do que você consegue servir essa pessoa. Então, lembre-se que as pessoas precisam mais do seu encorajamento do que do seu conhecimento. As pessoas precisam mais da sua entrega de serviço a elas do que do seu conhecimento. Então, liderança não é sobre ser visto, é sobre serviço. Liderança não é sobre ser visto, é sobre serviço. Sobre nós servirmos as pessoas, servirmos o chamado das pessoas, servirmos apoiando as pessoas, investindo em vidas. Nós estamos aqui para servir a nossa equipe, o nosso time. Sirva com o coração de Jesus e a sua autoridade será reconhecida naturalmente. Muitas vezes a gente fica buscando autoridade. Irmãos, quando eu cheguei 10 anos atrás, já tinha uma equipe aqui. Na época, umas 30 pessoas mais ou menos por aí. E tem alguém aqui que era da época? Mariluce. Adriano, pastor Adriano. A Suzana, pastora Suzana. Gente, todo mundo pastor hoje. Quem mais? Dani, pastora Dani. Quem mais? Deixa eu ver ali. Quem é ali? Gisele. E a Élica, maravilhosa, que eu te dei a Élica. Esqueci. Cris. Lembra do seu nome? Érica, desculpa, Érica. Érica também à frente de igreja. Olha, gente, todo mundo à frente de igreja hoje. Que lindo, glória a Deus. Uma palma de Jesus. Olha que coisa linda. 10 anos atrás, vocês se lembram, a nossa equipe era muito menor. E eu assumi uma equipe que eu não tinha construído aquela equipe. E eu precisei ganhar aquela equipe. Errei muito, óbvio. 10 anos atrás. Se hoje eu sou nova, imagina 10 anos atrás. Nossa, imagina. Brincadeira, gente. Era uma criança, né, gente? Hoje com 25, quase 15 anos. Pastor Josué é louco colocar alguém. E aí, irmãos, eu realmente falhei, óbvio, né? Errei muito, mas eu realmente entendia que naquele momento eu precisava ganhar o coração das pessoas, ganhar autoridade. E como que a gente ganha autoridade? Porque eu já tinha uma experiência, eu já sabia algumas coisas. Mas não era apenas eu chegar e falar, gente, eu já sei como que faz, é assim que faz. Ia perder todo mundo. Geral ia sair da equipe. E às vezes acontece isso em troca, em transições de liderança. Ou quando você está à frente da equipe, você aprende uma coisa nova, você já chega falando, vai ser assim. E não é sobre a gente apenas transbordar conhecimento. Essa autoridade vai ser reconhecida naturalmente à medida que você servir com o coração de Jesus. Quando as pessoas começarem a ver seu coração, que você está servindo a uma missão, elas vão começar a ver que você está... Peraí, eu estou aqui para servir a um propósito. Eu estou servindo aqui aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. A gente vai longe. Amém? Santo Deus, vamos correr, que ainda faltam 8 anos. Terceiro, coloque a mão na massa. João 13, 14, 15. O que Jesus fez?
Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo. Gente, se Jesus pôs a mão na massa, pôs a mão no pé, literalmente, quem somos nós para apenas falar? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Não existe liderança eficaz sem envolvimento real. A gente precisa se envolver real. E eu vejo ultimamente crescendo uma onda de gente que fala assim: não, eu estou só na gestão do ministério. E aí você só coordena as coisas, mas você nunca vai lá e lida com a criança diretamente. Você nunca vai lá e sabe fazer. Você só fica, não, eu só estou aqui montando escala. É até engraçado. Mas, gente, isso acontece. E às vezes a gente pensa assim: nossa, muito legal. Mas deixa eu te dizer, você não vai ter autoridade, você não vai ganhar a sua equipe se você não pôr a mão na massa. E é óbvio, gente, que a gente não está falando de que você vai ficar todos os dias lá ministrando diretamente com as crianças. Por exemplo, hoje aqui, óbvio, né, que eu estou numa função mais estratégica no ministério. Então, não é sempre que eu estou diretamente com as crianças. Mas, irmãos, eu vou contar isso, não é por... né, como é que eu falo? É para dar o exemplo, como está a história de Jesus ali. Jesus não colocou a história dele lavando os pés dos discípulos para deixa eu me gabar aqui. Não, ele está dando o exemplo. Então eu vou dar o exemplo aqui para vocês também. Esses dias atrás, a gente recebeu uma família. E eu estava lá no ministério, de repente chegou uma família. Eu vi uma família, um casal, com um filho, um menininho, que tinha autismo. E ele estava com um cordão. E na hora que eu vi a família chegando, eu vi que a gente não tinha nenhum líder disponível naquele momento. Eu poderia fazer o quê? Eu vou ver se tem algum outro líder disponível aqui. Ou fazer vista grossa, tipo, a equipe, alguém vai falar com eles, né? Enfim. Claro que não. É uma ovelha, é uma criança. O que eu já cheguei? Já cheguei na hora, recebi a criança. Obviamente, eu faço isso, gente, isso eu faço sempre. Estou contando de um exemplo. Recebi a criança, recebi os pais, tentei fazer a mediação ali. Era a primeira vez, então a criança teve crises, enfim, foi bem desafiador. Logo depois chegou a coordenadora da inclusão, auxiliou a mediar com a criança. Mas recebi a família, enfim. Depois, quando acabou, depois a outra equipe assumiu a criança, levou para a sala, enfim. Quando depois terminou, essa mãe mandou uma mensagem para a Aline. Eu não sei se ela mandou para mim também. Não, acho que foi só para você, né? E mandou uma mensagem para a Aline, falando: pastor, eu fui visitar a igreja hoje. E eu conheci a pastora Wilson ali. E ela recebeu a gente tão bem ali. Recebeu meu filho. E eu não esperava, porque ela não é a pastora da inclusão. E ela não é a pastora da inclusão. Ué, gente, mas inclusão não é você receber todas as crianças igual? Se a gente tem um departamento que só aqueles recebem inclusão, isso não é inclusão. Se você não sabe sobre isso, adquira o curso, o livro da pastora Aline. Depois você me paga. Então, gente, para fazer de fato, né? Óbvio, gente, eu fiz o que era normal. Mas para ela ficou assim: nossa, a pastora veio, pegou meu filho, enfim, não sei o quê. E óbvio que eu estou contando para vocês, isso é normal. Quem está aqui sabe que a gente faz isso o tempo todo. Mas eu sei que às vezes a gente tem um tipo de liderança que fica distante. Que não ministra para as crianças, que já fala assim, mais ou menos assim: não, eu estou só supervisionando. Deixa eu te dizer, a gente precisa pôr a mão na massa. A gente precisa, e isso vai dar para a gente autoridade. Porque a gente não vai falar só de uma coisa que você ouviu falar. E eu acho isso tão importante, sabe, irmãos? Porque aí quando eu estou ministrando, eu falo: gente, dá certo. Eu fiz, olha aqui como que faz, olha. E a gente mostra na prática, a gente ensina, a gente vê o que não está funcionando. Porque aí às vezes você está falando uma coisa, está dando uma direção, quando você vai lá na prática, você vê, negócio, não é bem assim, não, a teoria é linda, mas na prática aqui não funcionou o negócio. Já passaram por isso alguma vez? Então, coloque a mão na massa. Isso é importante. O professor medíocre conta. O bom professor explica. O grande professor demonstra. John Maxwell disse isso. O professor medíocre conta. O bom professor explica. O grande professor demonstra. E se você não estiver disposto a viver o que ensina, não deveria tentar comunicar isso aos outros. A coerência entre palavra e prática valida a sua liderança.
A autoridade do exemplo é mais forte do que a da posição. A autoridade do exemplo, ela é mais forte do que a da posição. Amém, irmãos? Conseguem continuar? Vamos lá. Quarto, invista em se comunicar bem. Então, aprendi que antes de liderar os outros, lidere a si mesmo. Exerça autoridade e não autoritarismo. Coloque a mão na massa e invista em se comunicar bem. Colossenses 4:6 diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Provérbios 15:1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 16:24: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Gente, esse versículo é tão poderoso. As palavras agradáveis são como favo de mel. Aí a gente pensa que assim, é só você sempre ficar adoçando a pessoa. Sempre só isso. Não é só isso. Porque não é só ser doce para a alma. É ser medicina para o corpo. Então a palavra agradável, ela não é apenas só sobre elogio, sobre validação, só sobre coisas boas, feedbacks positivos. Ela também fala sobre um feedback. Não existe feedback negativo, né? Como é que se fala? Construtivo. Como é que você falou? Construtivo mesmo. Um feedback construtivo, isso aí. Então, a gente precisa aprender a falar de todas essas formas. A comunicação na liderança, gente, é fundamental. A sua comunicação define o quanto você consegue inspirar, contagiar e transmitir a visão que Deus colocou no seu coração. Muita gente tem uma visão queimando no coração sobre as crianças maravilhosa, mas é péssimo em comunicar essa visão. Na hora de comunicar essa visão, ele é grosseiro. Na hora de comunicar essa visão, ele não tem tato. Ele às vezes dá patada. Às vezes chega alguém e fala assim: pastora, estou aqui à disposição para servir na salinha. Aí você vira e fala assim: então já começa parando de falar salinha. Irmã, você fala isso, você vai perder a pessoa. Ela na maior da boa intenção, não é assim. Primeiro você recebe, depois você vai ensinar. Aí você vai falar assim: mas que bênção. Então aqui a gente tem um culto Kids abençoado. Você vai ser uma bênção aqui no nosso ministério. Entende, irmãos? Mas eu vejo que às vezes as pessoas já fazem isso. Às vezes você está com... Eu sei que no seu coração... Gente, vocês não acham que eu dou tremelico na hora que eu vejo a pessoa falando isso? A pessoa chega e fala assim: pastor, eu quero ser voluntário lá no Kids para ficar brincando com as crianças. Eu não acho que a minha vontade de falar assim: sai fora, meu filho, aqui você não vem não. Vai para caçar outro lugar, que aqui para brincar, eu não quero não. Óbvio que a vontade é essa, mas é óbvio também que as palavras devem ser como favo de mel. E aí eu mesmo, irmão, e aí a gente fala da forma certa. Entende isso, irmãos? Eu vejo muitos líderes perdendo pessoas no ministério por causa disso. A pessoa está fazendo uma coisa errada. Irmãos, às vezes a pessoa está fazendo uma coisa gritante errada. Tenha muito cuidado na hora de falar. Pastora, você nunca errou nisso? Não, claro que errei. Claro, já errei. Às vezes, né, na flor ali, nas situações... Já teve um momento, uma vez, que as crianças estavam saindo da sala. E a gente tem um protocolo de checar etiqueta na hora da saída da sala. E eu vendo as crianças saindo sem ninguém checar a etiqueta. E, gente, na hora, eu já fiquei imaginando. Porque eu já vejo lá na frente os pais vindo desesperados buscar a criança e não achar a criança na sala. E já pensa: raptaram meu filho. Porque acontece isso. Em outros ministérios, aqui não. E aí, naquele momento, eu já vendo as crianças saindo, porque aí a criança sai, a gente chama aqui, né? 5 anos, aí fica a líder com a plaquinha de 5. Vem uma criança de 6 lá. E se a gente não confere a etiqueta, essa criança vai na fila errada. Então a gente tem um protocolo de checar a etiqueta. E ninguém checou. E eu vendo aquilo, e eu cheguei: gente, pelo amor de Deus, as crianças, ninguém checou e tal. Aí uma irmã virou pra mim e falou assim: calma, pastora. Você tá muito assim. Irmãos, pensa na vergonha que eu fiquei. Eu me perdoo. É verdade, né? Gente, fiquei com uma vergonha.
Então a gente precisa ter cuidado, óbvio. Eu estava certa? Óbvio que eu estava, né? A segurança das crianças. Mas a forma como a gente fala, como comunica, faz toda a diferença. Então tem mais alguém que já pecou comigo aqui, gente? Ou só eu? Ai, graças a Deus, não estou sozinha. O Senhor nos perdoa e a gente vai mudar, amém? Liderança não é sobre dar ordens, mas sobre inspirar as pessoas a darem o seu melhor. Eu gostei dessa frase. A liderança não é sobre você dar ordens. Então, às vezes, a forma como a gente está comunicando, a gente está dando ordens. Faça isso. Vai lá e faz aquilo. Não, a gente tem que comunicar de uma forma que inspire as pessoas a darem o melhor dela. É engraçado que a gente estava cortando os filetes. Vocês viram aqueles filetes dourados ali? Que lá, gente, é a glória de Deus descendo sobre nós. A Aline riu porque a gente, no briefing, né, falando, gente, então a gente vai colocar uns negócios dourados assim, que vai representar, vai ser a glória de Deus sobre nós. E aí a gente ficava falando assim, gente, tem que cortar a glória de Deus. Tem que cortar a glória. Vamos cortar a glória de Deus, porque o negócio começou a ser chamado de glória de Deus. E a gente estava lá cortando e tal, e aí, como que a gente estava? Cansado, já tinha uma hora que já não estava mais vendo estrelinha, cortando o dedo fora. Eu cortei meu dedo mesmo com o estilete. E aí já lá naquele momento, e aí já tinham as irmãs que já chegaram assim, ah não, olha só, quem inventou isso? Não, meu Deus. E aí eu falei, não gente, aqui não é assim não. Aqui a gente vai motivar um ao outro. E aí eu já falei, já cortei 10, e você? Vamos lá, e você e tal. E aí todo mundo, o montão que eu já fiz aqui, Aline, o tantão que eu perfurei. E aí a gente começou a motivar um ao outro. Porque a gente tem que liderar de uma forma que inspire os outros. Não que eu chegasse lá e falasse assim, olha, você vai cortar. Corta 10, miserável. Para não. Vamos lá. Não, a gente precisa ser de uma forma que inspire os outros, amém? Líderes eficazes valorizam encontros pessoais para comunicar a visão com clareza e paixão. A forma de comunicar também mais eficaz no 1 a 1. Valorize a comunicação no 1 a 1. Irmãos, valorize, isso é muito poderoso. O irmão falou errado comigo lá no grupo, falou no grupo. Dou resposta no grupo também. Carnal. Você não vai dar com a mesma moeda não, irmão. Você esqueceu da outra face? Você esqueceu de andar a segunda milha? Vai no privado da pessoa, constrange ela em amor. Então, a forma de comunicar também no pessoal, gente, é a melhor coisa. Até no convite. Você precisa fazer um convite específico para alguém, para incentivar ele à liderança. Vai no 1 a 1. Fala com essa pessoa individualmente. Gente, como é que é o nome do autor? Bill Hybels. Bill Hybels, no livro Liderança Corajosa, ele fala sobre isso. Do poder do 1 a 1. Isso aqui é preciosíssimo. Amém? Então, esteja atento para não perder a visão. Saiba que uma equipe sem visão, ela se desgasta. Comunique a sua visão com sabedoria, com consistência e intencionalidade. É importante que você sempre comunique a sua visão. Não fale em comunicar a visão, aquilo que nós enxergamos, para que não se perca. Então, às vezes a gente falha nessa comunicação, de comunicar qual é o propósito, de comunicar aquilo que a gente acredita. Amém? Então, em quarto lugar, invista em se comunicar bem. Em quinto lugar, foque no propósito. Gente, eu aprendi isso aqui cedo, graças a Deus. Foque no propósito. Atos 20, 24 diz assim, Paulo disse, mas em nada considero a minha vida valiosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Paulo tinha foco no propósito de vida dele. Ele estava falando o quê? Não tem mais nada importa, contanto que eu cumpra o que o Senhor me chamou para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Uma das maiores virtudes do líder é discernir o que é essencial. Rick Warren falou isso. Numa igreja com propósito, livro Uma Igreja com Propósito. Uma das maiores virtudes de um líder é discernir o que é essencial. Você sabe discernir o que é essencial? Nós precisamos ter foco no propósito. Qual é o propósito do seu ministério? Discirna isso. O que está fora do propósito, corta. Tira da agenda. Às vezes a gente enche a agenda do ministério achando que está abafando. Enche a agenda do ministério pensando assim, nossa, a gente faz muita coisa. E no final das contas, não tem propósito.
Então, foque naquilo que é essencial, naquilo que tem a ver com o propósito de Deus para o seu ministério. Não se perca em atividades secundárias e nunca se esqueça do porquê que você lidera crianças. Nunca se esqueça do seu propósito, porque existe o risco de cair no automático. Esse risco é real. Se você não ficar com foco no propósito, há um risco muito grande da gente cair no automático. Começa a fazer de forma automática, mecânica, e isso a gente vai engessando de repente. Não tem mais propósito, não tem mais aquele fogo queimando no seu coração. Então, se você esquecer o propósito, tudo perde sentido. Volte ao seu porquê, sempre que você se sentir cansado. Sempre que você se sentir cansado, volte ao seu porquê. Por que eu lidero crianças? Por que eu estou à frente desse ministério? Isso nos fala de propósito. Então, relembre o seu chamado. Isso daqui vai renovar suas forças. Você pode ter certeza disso. Amém? Em sexto lugar, reconheça as suas falhas. Esse você pode pular, porque você não tem falha, então não precisa, né? Reconheça as suas falhas. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. A vulnerabilidade gera confiança. Teve um livro que eu li, ele não é um livro cristão, mas ele fala um pouco sobre isso. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Quem conhece esse livro? Alguém já leu? Ah, olha, muita gente. Esse livro, ele fala um pouco sobre isso, essa vulnerabilidade, né? Sobre a gente poder ser vulnerável. Acho que ano passado eu falei um pouco sobre esse livro também. Quem estava ano passado aqui? Olha que legal. Eu acho que eu já tinha falado um pouco sobre isso. Ser vulnerável é importante. Para liderar bem, você precisa reconhecer os seus erros. Isso mantém sua integridade e restaura a sua credibilidade. Sabe? Credibilidade não é perfeição, é disposição para admitir as suas imperfeições. A sua equipe, presta atenção nisso. O dia que eu li isso no livro, eu acho que foi no do Rick Warren, ou foi no do John Maxwell, não lembro. Eu li num livro. E falava assim, a sua equipe vê as suas fraquezas. Ao assumi-las, você demonstra humildade e segurança. A sua equipe já está vendo as suas fraquezas. Não pense que quando você assumir seus erros, a equipe vai falar assim, mesmo? Você errou assim? Ninguém vai fazer isso, irmão. Todo mundo vai falar assim, eu vi. Eu já sabia, eu vi você errando. Você acha que depois... Então, é mais feio você fazer de conta que nada aconteceu do que você voltar e pedir desculpas. E pedir perdão. Eu já tive momentos em reuniões onde eu errei e eu tive que publicamente depois falar, irmãs, vocês me perdoem, eu errei, falei de forma errada aqui. E é importante a gente fazer isso, que isso nos dá credibilidade. Então, se a sua mente for fechada, também achando que só você que está certo, só você que tem a palavra certa ali, você vai perder quem tem algo a dizer. E você vai acabar cercado de gente que não tem nada para contribuir. Quanto mais fechado você for, de tipo assim, é desse jeito, tem que ser assim. Não vou ouvir mais ninguém. Eu que estou certo. E às vezes você nem reconhece, tipo assim, gente, já teve vários momentos onde eu tive que voltar atrás e falar, gente, olha só, eu sei que eu tinha falado daquele jeito, mas depois pensando bem, falando com todo mundo, a gente viu que não vai funcionar. Então a gente precisa voltar atrás. Isso aqui é importante. Se a gente não ouvir os outros, se a gente achar que só a gente sabe, você vai acabar cercado de gente que só fica assim. E não tem nada para acrescentar. Então, não fique ofendido de ter gente na sua equipe que tem algo a dizer. E às vezes diferente do que você diz. Agora, se você não é o líder principal, cuidado com a forma como você vai falar. Porque aí tem gente também que fala assim, não concordo. Ele é sempre do contra. Tem alguém aqui que tem alguém na equipe assim? Nossa, sempre a pessoa vê um lado. Jesus, aí você já leva assim pensando, quero ver o que a fulana vai falar. Aí quando a pessoa fala, aí você já, mesmo, irmã. Então é óbvio que você tem que ter cuidado sobre isso.
Mas também a gente precisa ponderar o que essa pessoa tem a dizer. Será que não faz sentido? Será que não é coerente? E reconheça as suas falhas. Ouça mais do que você fala e valorize o feedback. Um bom líder, ele forma um ambiente onde a verdade pode ser dita. Valorize o ambiente onde as pessoas têm liberdade para compartilhar o que ela acha. Para compartilhar, olha, na minha visão, no meu ponto de vista, eu acho que isso aqui não vai funcionar. Eu creio que desse jeito aqui. Esteja aberto para isso. Amém, irmãos? E em 7º lugar, cresça. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 4,15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Liderança exige crescimento constante. Não dá pra gente, como eu disse, não dá pra gente ser o mesmo de 10 anos atrás. Não dá pra gente não crescer. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos cursos você já fez esse ano? Quem já é do Líderes Relevantes aqui? Oh, glória! Nossa, gente, que lindo! Glória a Deus! Ó, tá crescendo. Você cresceu? Quem cresceu aí? Olha que bênção. Invista no seu ministério. Sabe? Cresça. Gente, se a gente não crescer, a gente vai ficar para trás. Qualquer organismo que não está crescendo, tem alguma doença ali, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa crescer. E isso nos fala de que afiar o nosso machado também. Lá em Eclesiastes 10:10 diz: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Você sabia que parar para afiar o machado, parar para treinar, como você está parando nesses dias nessa conferência, quando você para assistir um curso, para ler um livro, quando você para aprender com alguém, você está afiando o seu machado. Isso é afiar para quê? Para que fique mais afiado, para que você vá ainda mais longe. É tolice. Vocês já sabem aquela história clássica, né? Do irmão, do carinha que está lá cortando árvores. E aí ele está com um machado cego já. E aí chega a pessoa e fala assim: olha, por que você não para afiar seu machado? Não tenho tempo para isso. E continua cortando com o machado sem estar afiado. É tolice. Então a gente precisa afiar o nosso machado para que o nosso trabalho seja ainda mais eficaz. Amém, irmãos? Crescimento fala de você crescer também nesse treinamento, em aperfeiçoar, em se capacitar. Então isso aqui é importante, porque muitas vezes a gente acha que já sabe. Essa semana eu achei muito precioso. Teve treinamento de novos servos na nossa equipe. E aí, fazendo o treinamento de novos servos, a gente está colocando sempre uma pessoa junto comigo para dar apoio ali. E essa pessoa que participou junto comigo do treinamento, ela é coordenadora. No final do treinamento, ela chegou para mim e falou assim: nossa, pastora, como foi bom para mim. Eu vi que eu estava fazendo um monte de coisa errada. Ela já é coordenadora. E eu falei assim: aleluia que ela estava aqui. Olha que bênção. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Quem já está há muito tempo acha o quê? Eu já sei. Não preciso. Não é verdade? Não. Participar de workshop. Vou bater perna. Enquanto eu tiver. Já sei tudo que vai ser falado. Viu? Você estava pensando em fazer isso, né? Então, a gente precisa entender de que, não, gente, sempre há algo que eu possa aprender. Amém? Você sabia que os pilotos de avião, tem algumas companhias aéreas, que os pilotos, eles são obrigados a parar de voar dentro de não sei quantas horas. Eles têm umas horas determinadas de voo. X horas de voo, eles são obrigados a parar e fazer um treinamento. Revisando tudo o que eles já aprenderam. Nós também somos esses pilotos, que a gente tem que obrigatoriamente parar, revisar, aprender tudo, e isso é importante. Então, afiar o machado nunca será perda de tempo. Nunca será perda de tempo. Invista na sua paixão, leia sobre crianças, ouça líderes inspiradores, estude para você aprimorar a sua liderança, porque o crescimento do líder define o crescimento da equipe. Quanto mais você crescer, mais você vai puxar a sua equipe para crescer com você. Então, pensa que às vezes você está sendo um líder tampa, que está impedindo o crescimento de muita gente, porque você não está crescendo.
Então, à medida que você crescer, se esticar, a sua equipe também vai crescer. Amém? 8º lugar, honre a sua equipe. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. O sucesso não é só seu. Não leve todo o crédito quando o grupo acerta. E não jogue a culpa quando erram. Isso acontece muito. O que a gente faz? Quando o negócio dá tudo certo, por exemplo, a conferência, nossa, tá dando tudo certo. O que eu viro e falo? Gente, tudo que deu certo aqui, glória seja dada a mim. Porque eu me dediquei muito. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente fica falando muito do eu. Eu vou te falar uma coisa. Tudo que deu certo nessa conferência, eu não estou de brincadeira, não foi por causa de mim. Foi por causa de uma equipe maravilhosa que estava trabalhando para dar certo. Você pode ter certeza. Pode dar uma salva de palmas, porque essa equipe é incrível. Nada disso teria acontecido se não fosse uma equipe. Agora, muita coisa errada foi minha culpa. Que eu demorei a entregar algumas coisas, às vezes eu, pastor, eu preciso disso. Ai, meu Deus, tá bom, vou lá, preciso fazer. Então, muita coisa, se deu errado, a culpa é minha. A gente tem que assumir. Às vezes a gente fala, já aconteceu alguma situação assim? Você passou alguma coisa para alguém fazer, chegou lá na hora, a pessoa fez diferente. Você fala, mas irmão, não era assim. Ela, não, mas eu tinha entendido que era assim. Você fica bravo com a pessoa. Mas, peraí, você entregou um briefing detalhado com o que essa pessoa tinha que fazer? Direcionou ela exatamente nas funções dela? Então você não pode querer que ela tenha o dom de adivinhação. Que ela adivinhe o que está na sua cabeça. Porque o óbvio precisa ser dito. Então, a gente não pode ter esse coração de chegar lá e falar, ai, irmão, não sei o quê. Não, aí você vai assumir o erro. É verdade, eu deveria ter detalhado para você, eu deveria ter escrito melhor. É verdade, eu deveria ter alinhado melhor com você. E a gente assume a culpa, assume a bronca. Vamos parar de ficar terceirizando a culpa, gente. Tudo que chegou não é culpa do outro. Não, mas porque o fulano, mas porque... Não, vamos tomar, não, olha. E isso, gente, é tão precioso. Vou te falar uma coisa. Nossa equipe é uma bênção. Pensa numa equipe que todo mundo é culpado. É tão lindo, é tão fácil. Não é? As meninas que convivem com a gente sabem. Gente, é muito fácil que a gente chega e fala assim, não, mas é porque eu errei nisso. Não, foi eu. Não, me perdoa. Glória a Deus, a gente cresceu nisso. Ao invés de ficar um assim, não, porque o outro e tal. E é interessante, porque às vezes elas chegam pra mim também pra culpar o outro, né? Aí às vezes eu falo, tá, mas você e tal, não sei o quê. Aí a pessoa acaba entendendo que é verdade, né? Eu também não fiz a minha parte no negócio. E isso é importante até pra você como líder também. Não colocar um da equipe contra o outro, né? E a gente precisa honrar a nossa equipe. Se teve vitória, honra a equipe, celebra com eles, vibra. Ao invés de você no final falar assim, tudo isso aqui, ó, só por conta minha. Se eu não tivesse feito, não tinha saído. Fala isso não, é feio. Dá honra para todo mundo. Ah, mas eles não fizeram nada. Mas estão presentes. Só vieram. Não, pastora. Não, mas honra mesmo assim. Eu quero honrar vocês, porque vocês me motivaram. A Aline estava brincando, falando que ano que vem ela vai ser da equipe da motivação. Da conferência. Não, ano que vem eu vou ser da equipe da motivação. Vou ficar só na motivação. Motivando os irmãos a fazer. Então, honra os irmãos que estão lá na equipe da motivação, né? E pior que para isso, às vezes, nem para isso os miseráveis prestam. Fica desmotivando ainda, né? Mas não, na nossa equipe só tem gente abençoada. Amém? Nós vamos honrar todos eles. Gratidão silenciosa não é útil a ninguém. Glade Stanz disse isso. Gratidão silenciosa não é útil a ninguém. Às vezes você agradece no seu coração. A pessoa faz uma coisa e você lá no seu coração. Obrigada. E a pessoa nunca ouviu isso. Não, irmãos. Agradece a pessoa mesmo, publicamente. Irmão, olha, muito obrigado porque você fez isso. A gratidão demonstrada é que vale. Agradece. Agradece mesmo publicamente. Faça questão. Todo elogio, faça em público. Toda repreensão, no privado. Então, faça
faça elogio publicamente mesmo. Isso é bênção. Reconheça, celebre, valorize. Pequenos gestos criam grandes vínculos. John Maxwell, ele fala num livro dele algo importante. Ele disse que uma vez estava num avião, num voo, e um comissário de bordo estava visivelmente ansioso, porque era a primeira vez que ele estava lá no trabalho. E ele percebeu que aquele comissário estava muito nervoso, e ele escreveu um bilhetinho para ele, acalmando ele, tranquilizando e elogiando o trabalho que ele estava fazendo. Esse comissário pegou esse papel, chegou nos outros comissários, começou a mostrar aí, falando, olha que legal, esse passageiro me deu e tal. E aí o chefe do comissário como é que chama, gente? Chefe da tripulação, obrigada. O chefe da tripulação chegou lá no John Maxwell e falou assim, eu quero te agradecer, porque você levou minutos para escrever esse papel, mas ele vai se lembrar disso pelo resto da vida. Então, às vezes, a gente leva minutos, segundos para elogiar alguém, para escrever uma mensagem agradecendo, mas aquela pessoa jamais vai se esquecer disso. Então, honre a sua equipe, celebre, valorize, sempre que você puder. Exalte os diferenciais que cada um tem. Exalte aquilo que cada um faz, que faz a diferença, que é importante. Isso aqui é uma bênção. Amém? Em nono lugar, ative chamados. Isso aqui é poderoso. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos, gente, foi isso. Que é importante a gente ativar chamados. Mateus 4,19 diz, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Era o que Jesus fazia. Ele ativava chamados. Ele não chamou voluntários. Ele não estava à procura de ajudantes. Ele estava despertando chamados. Você é um despertador de chamados. Você não é um levantador de voluntários. Você não é uma pessoa que está tentando tampar buraco. Você não é um preenchedor de escalas. Você é um ativador de chamados. Fala para a pessoa do seu lado, você é um ativador de chamados. Gente, isso aqui é poderoso demais. Steve Jobs, ele diz que gerenciamento é persuadir pessoas a fazerem o que elas não querem. Liderança é inspirá-las a fazerem o que jamais imaginariam. Gerenciamento é persuadir as pessoas a fazerem o que elas não querem. Liderança é inspirá-las a fazerem o que jamais imaginariam. Nós estamos aqui para inspirar pessoas a fazerem aquilo que elas jamais imaginariam fazer. Irmãos, e eu vou te falar, que honra é fazer parte disso. Que honra é você ver pessoas voando. É você ver pessoas vivendo o chamado de Deus para a vida delas. Eu fico arrepiada. Que honra é você ver gente vivendo aquilo que ela nasceu para viver. E você foi um instrumento de Deus para isso. Nós estamos aqui para isso. Quando você descobrir isso, seu ministério vira. Você vai parar de ser aquela pessoa desesperada por tampar buraco no ministério. Você vai começar a colocar as pessoas nos lugares certos, onde elas vão fluir nos dons específicos que o Senhor deu para elas. O Senhor te chamou para isso. Para você ser esse ativador de chamados. Para você ver pessoas que às vezes jamais se imaginariam liderar crianças. Tem muitos testemunhos aqui que eu poderia dar. A Priscila, de Brasília. Fica de pé, Priscila. Em nome de Jesus, daqui a uns dias vai ser pastora. Eu conto muito do testemunho da Pri, porque a Pri foi um presente de Deus assim, improvável. Quase 10 anos atrás, eu fui morar no mesmo condomínio que ela, quando eu cheguei no Rio. E a gente estava recém-chegado na igreja. Pois através do filho dela, ela estava visitando a igreja, mas ela ainda não era crente, né? Estava visitando. O filho dela estava no Kids, eu reconheci o filho dela do condomínio e falei, você quer carona? Pois enfim, levamos eles para a célula, casamos, que eles não eram casados, ela morava com o marido na época, né? Casaram, se batizaram, levamos para a nossa célula, né? Começamos a cuidar, se tornou minha líder em treinamento.
Ah, porque ela amava crianças? Não, como é que é? Sabia nem o que estava fazendo. E eu socando livro nela. Dava livro, vem junto comigo, vamos. E, gente, o Senhor foi levantando ela, enfim. Hoje o marido dela é pastor em Brasília. E ela é a líder do Ministério Infantil em Brasília. Para a glória de Deus. Você acha que eu não tinha noção de onde o Senhor ia levar a Priscila? Eu tenho muitos testemunhos aqui para falar, Julie. Mas a Julie vai lançar o livro dos avivalistas hoje. Era uma pessoa que falava, Deus me usa em qualquer lugar, menos no Kids. Pois Deus colocou ela para andar comigo. Aí ela, tem que obedecer, né? Começou na obediência, na marra. Vinha só, falava, vou obedecer minha pastora, vou lá. Pois o Senhor ativou um ministério lindo, chamado. Irmãos, a gente está aqui para isso, para investir. Eu sempre falo da Aline, não preciso nem falar, né? A minha maior alegria é ver ela crescendo, voando, vivendo o chamado de Deus para a vida dela. Que ela nunca imaginava, na vida, que ela ia estar no Ministério Infantil e ainda com inclusão. Se contasse isso para ela 10 anos atrás, ela ia rir. Eu ia fazer isso. Ministério Kids, o que é isso? Né? Nem sabia. Sabe, irmãos, mas a gente está aqui para ativar esses ministérios. Deixa Deus te usar para isso. Seja sensível à voz de Deus para isso. Não tenha medo. Não seja Saul. Sabe, tem muita gente que às vezes é Saul. Tem um Davi crescendo lá perto de você. Você vai lá e vai crescer aqui não. Mas querer matar o Davizinho. Não precisa ter medo. O lugar que é seu, é seu. O que Deus chamou você para viver, você que vai viver. Agora não seja impedimento para aquilo que o outro tem. Para aquilo que Deus tem para o outro. Seja escada. Seja um trampolim para essa pessoa. Amém? Quem aqui vai ser uma escada? Vai dar pezinho para o seu ministério, para a sua equipe lá. Amém? Seja esse que vai impulsionar outros. Amém? Então, nunca pense que você está dando demais para aquilo que Deus deu tudo. Tênio Lara disse isso. Invista em pessoas. Nunca pense que você está dando demais para aquela pessoa. Deus deu tudo. Quando você acha que você está desperdiçando tempo com pessoas, você está dizendo que você é mais inteligente do que Deus. Às vezes a gente investe mais tempo em fazer coisas do que em ter tempo com pessoas. Qual foi a última vez que você chamou alguém e virou para ela e falou, como você está? Invista em pessoas. Quando a gente fala de investir em chamados, a gente está falando de se importar com aquela pessoa. Não só com o que ela faz, mas com ela. Olha, eu quero orar com você. O que você está passando? Sabe, irmãos, várias vezes. Esses dias atrás, aconteceu isso ali na minha sala com uma das meninas do staff. Chamei ela. Estava passando, né, por um desafio, enviando o filho. E muito sentindo saudade. Enfim, nós oramos, choramos juntas. Oramos. Na outra semana, era eu chorando. E ela me consolando. E ela falou, semana passada era eu, né? Hoje é eu te consolando. Consolai-vos uns aos outros. E é isso que a gente está aqui para fazer, amém? Invista em pessoas, ative dons, desperte vocações, libere futuros. Você não perde nada quando você planta em vidas. Essa é a melhor semeadura. Pessoas são o melhor terreno para investir. Invista em pessoas. E em último lugar, valorize a presença mais do que tudo. Zacarias 4:6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Salmos 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se faltar unção, faltou tudo. Se faltar a presença, faltou tudo. E quantas vezes a gente entra no mecânico, a gente entra no automático.
e a gente está lendo um roteiro, e a gente está buscando só aquilo que é natural, e a gente se esquece da presença. Está fazendo uma festa de aniversário linda, sem o aniversariante. Está fazendo tudo maravilhoso, mas sem o convidado de honra. Irmãos, nós estamos aqui por causa dele. E a gente não pode se esquecer que a presença dele é o mais importante. Deus não se assusta com as nossas inabilidades. Porque muitas vezes a gente não vai saber fazer. Muitas vezes a gente, vendo isso tudo que eu falei aqui, muitas vezes a gente entra em crise, não é? Porque a gente fala, meu Deus do céu, eu estou falhando em muita coisa. Deus não se assusta com isso, Ele já nos conhece. E é por isso que a presença dEle é mais importante que tudo. Porque somente com Ele nós seremos aptos a realizar a obra dEle. Sabe, eu li um livro que me marcou muito uma frase, que falava assim, eu tenho repetido isso muitas vezes. É impossível fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. É impossível fazer a obra de Deus sem o poder de Deus. Você sabe por que muitas vezes a gente se cansa? Você sabe por que muitas vezes a gente esgota? Por que muitas vezes a gente não consegue? Porque está faltando o poder de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que na conferência deu tudo certo aqui? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A gente tinha encomendado, isso fica só entre a gente. A gente tinha mandado fazer, e eram umas fotos lindas de quase de 1,60 m, mais ou menos assim, né? 1,60 m, eu tenho 1,65 m, então mais ou menos isso. De 1,60 m de altura, umas fotos lindas das crianças adorando. Então eram 12 fotos grandonas assim, que iam ficar no teto, no hall, junto com a glória de Deus. Representando a glória de Deus sobre as crianças. E o cara a empresa que ia entregar, falou, não, quarta-feira tá aí. Quinta-feira tá aí, tá chegando. Ontem a gente desesperados. Quarta tava, então, enfim, não chegou, falando, não, ontem sem falta. Sei que o cara, por fim, falou assim, tá chegando. Gente, por fim, a gente falou, cadê? Não, tive problema. Se vocês quiserem amanhã, hoje, 11 da manhã, tá aí. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Nessa altura do campeonato, eu já falei, Deus, o que é mais importante é a glória do Senhor naquele lugar. Se não saiu como a gente planejou, que não saia do que o Senhor planejou. O mais importante de tudo é a glória dele. Mas quantas vezes a gente perde a glória porque não saiu do jeito que a gente queria? Quantas vezes a gente sai da graça? Imagina, eu poderia ter... A gente poderia ter... Não, e agora? Poxa, acabou a conferência. Estragou tudo. Não foi como a gente planejou. Não. A conferência mais importante não é isso. A gente até economizou, porque ele vai ser obrigado a devolver o dinheiro. Em nome de Jesus. Ai dele, eu vou processar. Mas irmãos, a glória de Deus é o mais importante. Mais importante é a presença do Senhor. Não perca isso. Sabe, essa semana mesmo, olha que bênção que o Senhor trouxe sobre nós. Porque a gente teve uma conferência, gente, como nós não tínhamos há muitos anos. Com muita luta. Muita luta. Não sei quem enfrentou muita luta para chegar aqui. Teve mais alguém? Olha, eu não sou dessas que fica assim não, tá? Tipo, ai, o demônio fica me pedindo. Mas, dessa vez eu vou te falar, mas é porque eu creio que a gente está mexendo em ninho de cobra. Sabe? Que tem coisas grandes do Senhor para vir sobre nós. Então nós não vamos abrir mão do mais importante, que é a presença do Senhor na nossa vida. Não abra mão da unção, não abra mão da glória. Que você fale como o povo de Israel, não me faça sair daqui se a tua glória não for comigo. Se a tua presença não for comigo, Jesus, eu não vou fazer nada. Eu preciso do Senhor. Sabe, o trabalho de Deus, feito à maneira de Deus, tenha certeza, nunca ficará sem o suporte de Deus. Rick Warren disse isso. O trabalho de Deus, feito à maneira de Deus, nunca ficará sem o suporte de Deus. Descanse nisso.
Às vezes você fica tão ansioso. Ai, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não sei o quê. Deixa eu te falar. Se é o trabalho de Deus, se você está fazendo a maneira de Deus, nunca vai faltar o suporte de Deus. O suporte do Senhor está ali com você. Ele é o maior interessado em fazer isso dar certo. O Senhor é o maior interessado. Quais têm sido as suas lutas? Qual tem sido seus desafios? Às vezes você tem desafios grandes demais à sua frente. Irmãos, eu tenho. Várias vezes passo por desafios que eu falo assim: meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? Jesus, isso é grande demais para mim. Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou resolver isso? É nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe de algo? Estabeleça metas grandes o suficiente para te manter de joelhos. Estabeleça sonhos no Senhor que vão manter você de joelhos, porque sem você estar de joelhos vai ser impossível acontecer. Isso tudo que nós estamos vivendo hoje, que nós já vivemos no nosso ministério, só é possível por causa do Senhor. Se não fosse a unção do Senhor sobre nós, não seríamos o que somos, irmãos. E o que tem de errado é porque ainda falta a glória de Deus sobre nós. O que ainda não está bom é porque falta a unção de Deus sobre nós. Porque quanto mais da unção dele tiver, mais nós viveremos o impossível. Quantos querem viver o impossível do Senhor no seu ministério? Quantos querem romper e além? Eu quero te fazer um desafio nesse momento. Fique de pé no seu lugar. A presença de Deus é que te sustenta, que te capacita, te transforma. A unção do Senhor que vai cobrir as suas falhas. É a unção do Senhor que vai fazer você ir a lugares que você nunca imaginou. Sabe o que muitas vezes está faltando na nossa vida? É a unção, é a presença de Deus. E eu queria convidar o ministério para louvar nesse momento. E enquanto a gente louva, nós vamos orar. Você recebeu um presente, um mimo aí na sua mesa. Esse saquinho dourado. E aqui está escrito que nunca falte a você unção para trazer o céu à terra. Se teve algo que eu aprendi nessa década, foi que sem unção não dá. Sem receber do Senhor o poder, não dá para ir, não dá para sair de Jerusalém. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Só depois de receber esse poder. E o que você tem aqui dentro, pode abrir. É um azeite da unção, um óleo da unção. E é um chaveiro que é para você carregar por onde você for. Tem alguém sem? Quem tiver sem, pode levantar a mão que a equipe vai dar para você. É um chaveiro porque aí você vai pendurar ele para você não se esquecer de que você depende da unção do Senhor. Nós dependemos da unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não somos nada sem Ele. E nós vamos orar agora. Nós vamos consagrar esse azeite ao Senhor, que Ele representa. Isso não é nada. Isso aqui é apenas um símbolo da unção do Senhor. Unção é capacitação sobrenatural. É aquilo que vem. Irmãos, deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. É aquilo que vai vir para te surpreender. Que você vai fazer, que você vai falar assim: isso não foi eu. Isso foi o Espírito Santo. Eu não conseguiria fazer isso. Isso aqui é o poder de Deus. Você crê que o poder do Espírito Santo está aqui sobre a sua vida? É essa unção que virá sobre nós. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a orar nesse momento, pedindo: Espírito Santo, vem com a tua unção. Espírito Santo, vem com a tua unção sobre a minha vida. Espírito Santo, eu preciso, mais do que tudo, mais do que todos os outros ensinamentos. Pode me faltar tudo, pode me faltar recursos, pode me faltar equipe, pode me faltar tudo, Senhor, mas que não me falte a presença do Senhor. Que não falte o céu na terra.
Que não falte a tua presença sobre a minha vida. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor mais do que tudo. Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso da Tua unção. Sabe, eu sinto que tem muitos líderes aqui que vêm carregando o seu ministério na força do seu braço, que vem carregando o seu ministério com base apenas na sua experiência, e que talvez tenha faltado tempo de oração, tem faltado tempo de busca no seu secreto, tem faltado jejum, tem faltado entrega. Sabe, eu sinto que muitos têm entrado no automático, no mecânico. Hoje o Senhor está te atraindo de volta para o mais importante, para a presença dEle, para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, na dependência completa do Espírito Santo. Senhor, nós consagramos ao Senhor agora as nossas vidas, e nós declaramos, Senhor, que o Senhor virá sobre nós, que a Tua unção está sobre nós nessa manhã. Flua, Espírito Santo, indo além das nossas capacidades, indo além das nossas habilidades. Espírito Santo de Deus, flua, flua sobre nós, flua sobre nós. O Senhor tem liberdade. Faz, Deus, infinitamente mais, segundo o Teu poder que opera em nós. O Teu poder operando em nós é o que eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai pegar agora o seu azeite. Vamos ficar de 2 em 2. Todos vão ficar de 2 em 2 agora. E você vai pegar o seu azeite. Você vai ungir essa pessoa que está com você. Unge a mão dela. Você vai ungir, vai orar por ela, para que a unção do Senhor transborde. Um vai orar por um, e depois ora o contrário. Nós vamos profetizar que em nome de Jesus a unção do Senhor cobrirá nossas falhas, cobrirá as nossas deficiências, debilidades. A unção do Senhor virá sobre nós. Seja ungido, cheio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus.
nesse lugar, Senhor, que queremos estar todos os dias da nossa vida, no lugar de dependência do Senhor. Oh Pai, nós queremos estar na Tua presença, doce Espírito de Deus. Nós queremos a Tua glória sobre as nossas vidas, todos os dias, todos os dias. Oh, nós precisamos tanto do Senhor. É impossível realizarmos a Tua obra sem o Teu poder, Jesus. Vem com o Teu poder sobre nós. Vem, Senhor. Vem com o Teu poder para que a tua glória invada a terra, para que seja a Tua a glória, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Vem, Senhor, faça para que todos vejam que o Senhor é Deus. Faça no nosso ministério para que todos vejam Tua mão, para que todos glorifiquem a Ti, que todos olhem e vejam que o Senhor é grande, que foi a mão do Senhor quem fez isso. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, nós profetizamos que estaremos sempre neste lugar quebrantado aos Teus pés, sempre neste lugar de lágrimas nos olhos, quebrantados diante do Senhor. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos Teus pés. Você pode cantar isso pro Senhor? Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos Teus pés. Quero ouvir vocês. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos Teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres. Quebrantado aos Teus pés, Jesus. Com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos Teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos Teus pés. Sempre que me olhares, quero que me encontres com fogo em meu coração, com lágrimas em meus olhos, quebrantado aos Teus pés. Eu não sei se você tem compreensão disso, mas você não precisa de mais nada, só dele. Não precisamos de mais nada, só da presença dele. Só dessa presença. Jesus. Só no Senhor, Jesus. No Senhor, Jesus. Nunca deixe faltar lágrimas. Nós te amamos, Senhor. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui, Senhor. O Senhor é o motivo, Jesus. Saímos da nossa casa de estarmos aqui por causa do Senhor, Jesus. É porque nós te amamos. É porque nós te amamos. Nós queremos Tua presença. Fogo em meu coração. Nós te queremos tanto, Senhor. Você pode
pode falar para o Senhor que você quer Ele mais do que tudo. Nós queremos o Senhor mais do que nós queremos um ministério bem-sucedido. Nós queremos o Senhor mais do que nós queremos reconhecimento. Nós queremos o Senhor mais do que nós queremos uma equipe. Nós queremos o Senhor mais que tudo, Jesus. Mais que tudo. Nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, te desejamos. Senhor. Amém. Podem sentar. Nós vamos ter um tempo agora de compartilhamento. Serão 15 minutos, mas são